Olá, como vai? Meu nome é Valteno de Oliveira, estamos aqui para mais um Estúdio Rural. O nosso programa de hoje tem como convidados a Ana Luísa Meirelles. Ela é amazona com maior quilometragem de enduro no Brasil. São mais de 3.800 quilômetros nas provas já disputadas. Ela começou a participar de provas de enduro no final de 92. Durante o programa vai estar contando detalhes sobre esse esporte, sobre animais, enfim, sobre as provas que ela participou. E também tem o Marcos Silveira Bernardes, que é engenheiro agrônomo, professor do Departamento de Agricultura da Exalc, doutor pela Exalc, membro da Câmara Setorial de Borracha Natural da Secretaria da Agricultura do Abastecimento do Estado de São Paulo. Ele vai falar sobre o mercado nacional da borracha natural e também sobre a Lei 9.479, em que o governo se compromete a pagar aos produtores de borracha 90 centavos pelo quilo. Quem está aqui também com a gente é o Pereira da Viola, violeiro, cantor e compositor, que vai animar o nosso programa já desde o começo. Não é mesmo aí? Vamos dar um tino na viola? Ana Luísa, eu te perguntei assim, você falou eu falei Amazonas, entrevistamos aqui endurista. Qual a diferença de amazona para endurista? Na verdade, o sentido amazona é mais genérico. Como qualquer pessoa que monta cavalo, no sexo feminino é uma amazona. A gente aprendeu isso lá na escola, né? Exatamente, cavaleiro é amazona. E a endurista já é mais uma modalidade específica, né? Que participa das provas de enduro a cavalo, o enduro equestre. Agora é interessante, se a gente fosse fazer isso assim sem parar, é a mesma coisa de imaginar você montar no cavalo e andar 3.800 quilômetros, né? Não, de uma vez só é mais difícil. Mas eu já participo das provas de enduro já faz 5 anos e pouco. E o enduro no Brasil ele é um esporte novo, é um esporte que tem no Brasil há 6 anos. O enduro teve a sua origem com o Pony Express nos Estados Unidos, que eram aqueles mensageiros de correio que andavam a cavalo. Quando um desses mensageiros, ele acabou fazendo um percurso muito grande e que todo mundo acabou ficando impressionado e ele acabou se propondo a repetir o mesmo percurso. Então começou a surgir uma competitividade. Então a origem do enduro realmente é os Estados Unidos, sendo que ele já tem o enduro há muito tempo atrás. Só que tem 2 tipos de enduro, né? Na verdade são 3. São 3 tipos? São 3. Tem as provas de regularidade, que são trilhas, percursos que variam de 30 a 60 quilômetros. No final você tem que medir o batimento cardíaco do cavalo. Onde vem se o cavalo tiver o menor batimento cardíaco. Não pode passar, acho que de 40, parece? Não, de 64. 64, é 64, é? 64. A gente entrevistou alguém aqui, mas eu esqueci já. E aí vai. E a outra modalidade é a prova de planilha, que você realmente recebe uma planilha na mão e você tem que seguir aquele percurso sem conhecer, como se fosse um enduro de moto. Você tem o tempo, onde você tem que virar, o que você tem que fazer. E durante o caminho tem os chamados PCs, os postos de controle. Os caras ficam te olhando. E eles anotam a hora que você passa. Então você tem que fazer exatamente no tempo ideal, na velocidade que eles pedem. Sem saber o percurso, né? Você não conhece aquele percurso. Você não conhece o percurso, você tem um mapa na mão. E a outra prova é velocidade livre. Que é o que você faz. Isso, também. Vamos falar um pouquinho dessa prova? A velocidade livre é a modalidade que é reconhecida internacionalmente. Então, digamos até que a prova de regularidade de planilha, ela realmente é forte aqui no Brasil. Já a prova de velocidade livre é a que realmente tem no mundo inteiro onde está centralizado o enduro. Esse aqui é seu cavalo? Isso. Vamos mostrar aqui logo? Esse é o meu predileto. Como é o nome dele? Esse é o AF Jatex Gazeta Mercantil. É um puro sangue árabe que você falou? Isso, um puro sangue árabe do Aras Fortaleza. Foi cedido pelo Dr. Aloysio Faria. E é um cavalo que eu fui desenvolvendo ele num... Bonito o cavalo. Ele é lindo. Agora, estou vendo, você está toda... Esses são seus patrocinadores? São os patrocinadores. Então tem gente patrocinando, gosta desse esporte? Tem, porque o enduro, ele é um esporte que ele é diferente, né? Então, até uma coisa que chama muito, um percurso de 160 quilômetros, que você faz em um dia, a cavalo com um cavalo. E... Você já andou 160 quilômetros num cavalo num dia? Já. E como é que você chegou no final da prova? A gente começa a ficar um pouco calejada, né? Mas você vai acostumando. Essas são as provas de velocidade livre, é? Isso. As provas de velocidade livre, elas variam de 50 a 160 quilômetros.
Então tem prova de 50, de 70, 80, 100, 120, 140, 160. E você fez em quanto tempo, Ana, essa prova de 160 As provas de 160, elas variam de 10 a 15 horas até mais. Geralmente até o prazo máximo que eles dão é 24 horas. Além de você, o cavalo tem que estar muito bem treinado, né? O cavalo até quase mais que eu, né? Pois é, claro, né? Exatamente. Porque, então é uma trilha demarcada, em que largam todos os cavaleiros juntos e ganha quem chegar primeiro. Mas não adianta você largar realmente muito rápido, porque você tem 160 km pela vista, pela frente, né? E durante esse percurso tem as paradas chamadas vet check, onde você pare e os veterinários checam se o seu cavalo tem condições de prosseguir ou não. Toma água, come também, né? Come também, e eles preservam muito a saúde do cavalo. E aí se passa o outro concorrente correndo ali na parada, ele tem que monta no cavalo e sai correndo atrás. Dependendo de como o seu cavalo recupera ou não no vet check, você pode acabar largando antes que o outro ou depois. E numa prova desse tamanho, acontece de pessoas cruzarem a linha quase ao mesmo tempo? Ou... Acontece. Até o ano passado a gente esteve participando do Campeonato Mundial no Kansas. O Brasil esteve participando com 5 cavaleiros. E na chegada foi a disputa da mãe e da filha americana. A mãe que já tinha sido campeã mundial e a filha que estava montando no cavalo que havia sido campeão mundial, no cavalo da mãe. E a mãe montando um outro cavalo. E elas foram fazendo a prova praticamente inteira junto e chegou na final, foram as duras tirar o racha. E a filha ganhou. Até hoje não se sabe se a mãe deixou ou se a filha realmente ganhou. Bom, de qualquer forma estava em família. Né? Exatamente. Agora me conta uma coisa, e as premiações são boas, né, nesse esporte? Não. Eu falo, verdade, não, realmente, eu falo até que eu estou num nível profissional do enduro, mas eu não falo que realmente é profissional porque não é um esporte que sustenta, né? Você foi campeã da Copa Banespa na categoria individual graduado de planilha. Isso. Sendo a primeira mulher a passar para a categoria Master, no Brasil, é? Isso. Ou então tem Eu história. realmente comecei participando das provas de regularidade, depois fiz bastante a prova de planilha. E a categoria Master, que eles chamavam que é o clube dos bolinhos, só tinha homem. E daí, quando eu fui campeã, pela somatória de pontos que eu tinha, eu fui considerada liberada a passar para essa categoria. Mas daí eu já parti para a velocidade livre. Então mistura, a disputa é unissex. bissexual, é unissex. É unissex e os homens cada vez ficam mais bravos com a gente, porque as mulheres estão indo melhor. Ana, vou mostrar algumas fotos, você está com um punhado de fotos aqui, de competições que você participou. Vamos começar por essa premiação. Essa aqui foi nos Estados Unidos, é? A equipe brasileira? Essa é a equipe brasileira que a gente esteve representando no Brasil agora no Oregon, nos Estados Unidos, participando do Campeonato Pan-Americano. Onde além do Brasil estavam presentes, eram equipes dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Dinamarca e Alemanha. Aqui é você, né? Olha lá pelo vídeo lá, né? Não. Cadê você aqui? Ah, tá aqui. Vem cá, vamos pela esquerda. Esse é o Léo Steinbruck, a Lica. O veterinário oficial, o Gerson, essa é a nossa chefe de equipe, que realmente ajudou muito a gente, Elizabeth Fonchelli. Depois sou eu e o Ariel Djaman. Essa outra aqui foi no Rio? Isso, essa foi uma homenagem, logo após que eu voltei o ano passado, que eu estive participando do Campeonato Mundial no Kansas. Isso foi uma homenagem que fizeram no Campeonato Internacional Cidade do Rio de Janeiro, lá na Marina da Glória. Eu adorei essa foto aqui, ó. Deixa eu mostrar essa aqui. Essa foto é minha predileta. Olha que foto bonita. Esse é o cavalo que eu montei no Oregon ano passado. Eu até deveria ter montado ele esse ano também, mas ele levou um coice uma semana antes da prova. Quantos cavalos você tem? Comigo, eu tenho 7 cavalos. Todos participam de enduro? Todos participam de enduro. Você disse que prefere o puro sangue árabe, mas existem outras raças? Aliás, tem até uma pergunta para você aqui. Que raça de cavalo é boa para fazer enduro? Exige cuidados especiais? Bom, como eu estava dizendo que existem várias modalidades de enduro, né? Regularidade, a planilha e a velocidade livre. Então, eu diria que para as provas, até 80 km, qualquer cavalo bem condicionado é capaz de fazer, é capaz de competir e muito bem. Eu mesmo montava cavalos mestiços de inglês, cavalos de polo até, porque meu irmão, meu pai jogam polo. Então, eu montava esses cavalos que realmente até as provas de 80 km, eles venciam. Árabe, cruza de árabe, o que fosse, eles iam muito bem. Agora, realmente, é impressionante como quando você passa desses 80 quilômetros, o puro sangue inglês, o mestiço inglês, começa a parar e o árabe que está vindo lá atrás, ele continua na mesma toada e vai embora. Que é exatamente da origem dele, do deserto, como ele foi desenvolvido, né? Então ele é mais resistente. Isso, mais resistente na longa distância. Digamos que, por exemplo, a grande característica do cavalo inglês, ele é um cavalo rápido, mas naquela curta distância.
Então, velocidade livre, então a gente já começa a entender. Então, para velocidade livre, por isso você prefere o puro sangue É a rapidez na longa distância. Aham. E aí, essas outras provas menores... Essas outras provas menores, qualquer cavalo bem condicionado pode participar, qualquer pessoa de todas as idades, tem pessoas de 3 a 80 anos participando. Então, são provas mais amadoras, onde tem muita gente que participa com a família inteira, ou vai o casal que briga durante a prova inteira, mas se diverte, ou é o pai com o filho que vai conversando. E você vai com quem? Eu geralmente eu costumo ir sozinha mesmo, eu vou com o cavalo. Não tem briga. Não tem briga, pelo menos com ele não tem briga. E como é que é o clima nessas provas? É isso mesmo? É muito mais... Há competição, mas não existe aquela, vamos dizer assim, aquela luta árdua de, enfim, alguém briga com o outro, pá. É um clima mais descontraído nessas provas? É um clima mais contraído e realmente acaba virando uma família muito grande, né? A gente chegou já a ter cerca de 500 cavaleiros em prova, chegou a entrar até no livro do Guinness, prova quase que o maior número de participantes. Onde foi? Foi em Pedreira, uma prova organizada pela Coopercom, pela Adolfo Souza Naves, e foi uma prova que realmente foi um espetáculo. E eram muitos cavaleiros, você até nem percebe, e você acaba realmente fazendo parte dessa família. E existem mais, hoje já existem cerca de 5 organizações, onde você sempre está encontrando com um, com outro, e cada um vai seguindo a sua especialização, né? Então tem as provas que eu diria que são onde a mais amadora, onde realmente qualquer raça de cavalo participa, qualquer idade, qualquer nível de montaria. E as provas mais profissionais, que são a reconhecida internacional, que é a prova de velocidade livre, que realmente acaba exigindo muito mais do cavalo. Quais são as grandes provas? No tênis a gente tem o Grand Slam, né? Vamos no Enduro. No Enduro, as grandes provas, além de você ter aqui, por exemplo, hoje, as duas organizações mais fortes, que é a Verdes Eventos, que é o Campeonato Brasileiro, e tem a Coopercom, que tem a organização do Horse Festival. Então, essas, eu diria que são organizações mais fortes, porque elas estão há mais tempo no esporte. E tem outras novas vindo que a gente acha muito bom, cada vez a competição fica melhor para uma ser melhor que a outra. E fora isso tem as provas internacionais, que é o Campeonato Mundial, que foi que teve ano passado no Kansas. Tem o Enduro também faz parte dos Jogos Equestres. Os Jogos Equestres é como se fosse uma Olimpíada do Cavalo, né? Acontece também há 4 anos. Em 94 foi na Holanda, o ano que vem deve ser em Roma, na Itália. Então, vai acontecer a cada 4 anos e o Enduro também faz parte disso. E, além disso, tem o Campeonato Pan-Americano, que foi esse que a gente esteve participando esse ano. E a gente está buscando ver se a gente consegue fazer o Sul-Americano. Então, o Enduro é um esporte novo, mas que está crescendo bastante. Bom, nós vamos voltar a falar sobre Enduro aqui com a Ana Luísa Meirelles. Então vamos continuar falando da preparação do animal, porque a gente já falou das diferenças de provas e dos animais, das raças que se adequam mais a determinados tipos de prova, né? Então a gente vai até mostrar algumas imagens que você trouxe da fazenda onde você cria os seus animais, para falar um pouquinho, né, da preparação. Além da boa alimentação, o que um cavalo precisa? Bom, de preferência que seja um cavalo realmente já com uma criação boa, tanto é que eu que montava cavalos vestidos de inglês, a partir do momento que eu vi que realmente eu precisava de cavalos árabes. Ali, por exemplo, nós estamos vendo o quê? Um cavalo árabe, né? Isso, esse é o FJTX Gazeta Mercantil. Ele hoje é meu melhor cavalo, ele realmente está se destacando aqui no Brasil. E essa é a sua fazenda? Isso é lá na Fazenda Cana Verde, lá em Itu. Isso que nós estamos vendo aqui é um treinamento que você está fazendo? Isso é um treinamento e é exatamente mais ou menos como o Enduro, né? No Enduro a gente costuma, a maior parte do tempo, usar mais o trote elevado mesmo ou o galope. Isso que nós estamos vendo aí já é o galope. Isso, né? Isso. E na maior parte do tempo você sempre tentando proteger ao máximo o cavalo, ou seja, tanto pedra, buracos, em subida você já reduz um pouco mais, em descida você também tem que reduzir para não forçar muito o tendão do cavalo. Então você tem que estar realmente o tempo inteiro preocupado com o cavalo, afinal de contas ele tem um grande percurso pela frente, né? E aí no caso, por exemplo, você passa por rios, por buracos e tudo mais, tem que ter muito cuidado também. Você falou cuidado com o animal no sentido para não ter fraturas e tudo mais, né? Fraturas ou qualquer machucadinho que ele possa vir a mancar durante a prova, que possa ter um esforço físico maior do que... Você tem que estar realmente preocupado em poupar o cavalo ao máximo, porque realmente é um longo percurso. E como eu disse, que tem essas checagens veterinárias, onde ele checa os cavalos, se o cavalo tem condições de prosseguir ou não, se o cavalo estiver desidratado, se o cavalo estiver mancando. Qualquer alteração que possa pôr em risco a saúde do cavalo, você é desclassificado. Então, por isso que é muito importante a saúde do cavalo.
E nessas paradas a gente também conta com a equipe de apoio, que é essencial para o cavaleiro e para o cavalo, né? Então, geralmente... Faz as medições, vê como é que tá. Isso, geralmente você chega, você tira a sela do cavalo e a equipe de apoio, ela vai ajudar o cavalo a esfriar. Então, é dar água para o cavalo, joga água no cavalo, tudo para o batimento cardíaco abaixar. Assim que o batimento cardíaco abaixa, você entra no veterinário. Então, e isso que eu conto geralmente com a equipe de apoio, eu tenho assessoria do veterinário Dr. Marcelo Grillo, que é um veterinário residente no Texas, nos Estados Unidos, e é um veterinário especialista no cavalo de esporte, na medicina esportiva. Olha, a Mariana aqui de São Paulo, Ana Luísa, está te perguntando se tem alguma medalha, compete a nível profissional ou é só por hobby? Acho que ela compete a nível profissional, mas vamos dar mais detalhes, inclusive do Catar. Está indo para o Catar? Isso, teve a prova que aconteceu lá no Paraná, no Campeonato Brasileiro, e foi uma seletiva para o Catar. Foi a primeira prova oficial realizada na América Latina, oficial pela Federação Equestre Nacional, e foi uma prova de 144 quilômetros, e eu venci essa prova montando o Jatex Gazeta Mercantil, e foi uma prova longa, mas que realmente... Então, por exemplo, quando ela pergunta se é uma medalha, se é uma premiação grande, realmente o que você tem é o desafio que você impõe aquilo, que é o cavalo, o treinamento, porque tudo isso tem atrás, né? Eu mexo muito com o treinamento do cavalo, eu tenho os meus treinadores na fazenda, o sneak, o jacaré. Então, além de você pensar que você tem que ganhar pelo cavalo, você tem a equipe de apoio que está te esperando, você tem os seus patrocinadores. Então, realmente não é, na verdade, a grande medalha ou se fosse uma premiação em dinheiro, não é isso mais o que vale, é mais o envolvimento com o cavalo e você conseguir realmente mostrar que, para chegar naquela prova, você fez um trabalho muito bom anterior. E esse capacete aqui? Esse é o capacete que a gente usa, como se fosse um capacete de bicicleta, né? Põe aí, deixa eu ver como. Porque ele é um capacete mais leve e mais arejado. Vamos acabar divulgando seu patrocinador. Me chamam da formiga atômica, né? E esse capacete, você é obrigado a usar realmente o capacete. Porque em caso de queda te protege, né? Exatamente, realmente. Você já levou algumas quedas? Graças a Deus, não. Só nos treinamentos, graças a Deus. Costumo me perguntar, realmente eu já caí muito do cavalo, mas eu monto cavalo desde que eu me dou por gente, me carregavam no colo desde os 3 anos de idade, mas um tombo sério mesmo nunca tive. Uma vez caí do cavalo porque dormi em cima do cavalo, outra vez porque fui montar num pônei e montei do lado, caí do outro. Você não quis sair do cavalo, né? Na verdade, exatamente. você não quis sair do cavalo, né? Exatamente. E eu quero saber agora da Ana Luísa, quem está querendo entrar nessa atividade, tem muita criança, né? Participar de enduros. O que você diria para quem está querendo começar agora? Olha, eu diria que o enduro é um esporte muito agradável, que realmente leva você ao contato real com o cavalo. Uma vez que você participa de uma prova de 30 quilômetros, ou mesmo até uma prova de 160, que você tem um contato realmente muito forte com o cavalo, a altura da prova, onde é só você, o cavalo e você. E é um parceirismo muito forte. E eu dou cursos de enduro. Lá na fazenda eu tenho uma estrutura para oferecer estadia para cavalos e treinamento para cavalos de outros também. E realmente é um esporte que está crescendo muito. E muitas crianças procuram? Muitas crianças participam. Adolescentes? Isso. Realmente tem todas as idades, como eu falei, de 3 a 80 anos. E nessas provas elas são classificadas, ou melhor dizendo, as pessoas que participam, os enduristas, eles são divididos em categoria por idade ou... Não, a divisão é por questão de nível de experiência que você tenha. Então tem a categoria iniciante, tem a categoria novato, graduado, até a mais profissional. Então não tem a menor dificuldade, como eu disse, qualquer cavalo participar, qualquer nível de idade, não tem... Realmente é um esporte até que ele cresceu muito rápido exatamente por essa facilidade, onde qualquer um pode participar. Bom. Agora, certamente, quando você parte para um nível de provas mais longas, você vai exigir já um maior profissionalismo, um maior treinamento, tratamento, apoio veterinário e tudo mais. Queria também pedir a Ana Luísa Meirelles, amazona, com maior quilometragem de enduro no Brasil, que já disse que dá cursos, treina cavalos, é um atleta, né? A gente está sempre parabenizando os nossos atletas aí pelas conquistas. Quem quiser, então, entrar nesse esporte, como é que faz? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer quem sabe como nesses esportes, como é importante o apoio do patrocinador, que realmente são eles que valorizam o esporte, que levam o esporte para frente, que faz crescer. E eu conto com o patrocínio da Gazeta Mercantil, da Interpod, Vias Turismo,
Lines e do Marcos Reis, que faz acessórios para cavalo também de Bauru. E eu estou à disposição de qualquer informação que eu possa ajudar qualquer pessoa interessada em saber mais sobre cavalo, mais sobre esporte, mais sobre como ter paciência, fazer os 160 quilômetros ou como participar de provas no exterior. E o meu telefone é São Paulo 011 210 8429. Tá certo. E na 0975 é também? Isso também, desculpa. 210 0975.